Capítulo 48. Parados. As luzes vermelhas e azuis giravam em compasso com o grito da sirene. Antes que as almas tivessem vindo para esse lugar, essas luzes e sons só haviam tido um significado: a lei. Os guardiões da paz, os punidores dos transgressores e criminosos. Agora, mais uma vez, as cores reluzentes e o barulho ameaçador só tinham um significado muito semelhante. Sempre os guardiões da paz, sempre os punidores, buscadores. Não era uma visão ou um som tão comum quanto fora antes. A polícia só era necessária para ajudar em casos de acidentes ou outras emergências, não para impor o cumprimento das leis. A maior parte dos servidores públicos não tinha veículos com sirenes, a menos que o veículo fosse uma ambulância ou um carro de bombeiro. O carro baixo e lustroso atrás de nós não estava ali por algum acidente. Era um veículo feito para perseguições. Eu nunca vi uma coisa precisamente como aquela antes, mas sabia exatamente o que significava. Jared estava paralisado, seu pé ainda apertando fundo o acelerador. Pude ver que ele estava tentando encontrar uma solução, um meio de superá-los no furgão decrépito, ou um jeito de fugir deles. Esconder o nosso grande perfil branco no mato debaixo do ralo do deserto, sem levá-los ao restante do grupo, sem entregar todo mundo. Nós estávamos tão perto dos outros agora. Eles estavam dormindo, inconscientes. Quando desistiu, após 2 segundos de reflexão desenfreada, ele deu um suspiro. Sinto muito, Peg, sussurrou ele. Eu estraguei tudo. Jared? Ele pegou minha mão e tirou o pé do acelerador. O carro começou a diminuir a velocidade. Trouxe a sua pílula? Perguntou ele sufocado. Trouxe, eu sussurrei. A Mel pode me ouvir? Sim. O pensamento foi um soluço. Sim. Minha voz mal escapou de ser um soluço também. Eu amo você, Mel. Desculpe-me. Ela também ama você, mas que tudo. Um silêncio curto e doloroso. Peg. Eu gosto de você também. Você é uma boa pessoa, Peg. Você merece coisa melhor que o que eu lhe dei. Melhor que isso. Ele tinha uma coisa pequena, demasiado pequena para ser tão mortal entre seus dedos. Espere, eu arquejei. Ele não podia morrer. Peg, nós não podemos arriscar. Nós não podemos correr mais que eles. Não nisso aqui. Se tentarmos correr, milhares deles virão como um enxame atrás de nós. Pense em Jamie. O furgão estava diminuindo, indo para o acostamento. Deixe-me tentar uma vez, implorei. Eu procurei a pílula rapidamente no meu bolso. Coloquei-a entre o polegar e o indicador e levantei-a. Deixe-me tentar mentir para nos tirar dessa situação. Eu a engulo imediatamente se algo der errado. Você nunca vai conseguir enrolar um buscador. Deixe-me tentar. Depressa. Eu tirei meu cinto de segurança e me arrastei até ele, tirando-o dele. Troque de lugar comigo rápido, antes que eles estejam perto o bastante e possam ver. Pegue. Uma tentativa. Rápido. Ele era melhor em decisões em frações de segundo. Suave e rápido, ele saiu do assento do motorista e passou sobre meu corpo abaixado. Eu rolei para o lugar dele, enquanto ele se sentava no meu. Cinto de segurança, ordenei sucintamente. Feche os olhos. Vire a cabeça para o outro lado. Ele fez o que eu mandei. Estava escuro demais para ver, mas a sua nova e leve cicatriz cor-de-rosa seria visível daquele ângulo. Eu coloquei o cinto de segurança e inclinei a cabeça para trás. Mentir com o corpo? Esta era a chave. Era simplesmente uma questão de fazer os movimentos certos. Imitação, como os atores de um programa de televisão, porém melhor, como um humano. Ajude-me, Mel, eu murmurei. Eu não posso ajudá-la a ser uma alma melhor, Peg. Mas você pode fazer isso. Salve-o. Eu sei que você pode. Uma alma melhor. Eu só tinha de ser eu mesma.
Estava tarde, eu estava cansada. Essa parte eu não teria de representar. Deixei minhas pálpebras caírem. Deixei meu corpo afrouxar-se no assento. Desapontamento. Eu podia desempenhar desapontamento. Eu podia senti-lo agora. Os cantos de minha boca vergaram numa careta acanhada. O carro dos buscadores não estacionou atrás de nós, do jeito que eu pude sentir que Mel estava esperando. Ele parou do outro lado da estrada, no acostamento, na contramão, naquela pista de tráfego. Uma luz ofuscante explodiu pela janela do outro carro. Eu pisquei por causa dela, levantando a mão para proteger meu rosto com lentidão deliberada. Debilmente, depois do clarão do refletor, vi o reflexo dos meus olhos replicado na estrada quando olhei para baixo. Uma porta de carro bateu. Um conjunto de passos produziu um padrão de batidas surdas quando alguém atravessou o asfalto. Não houve ruído na terra nem de pedras, portanto, o buscador tinha saltado do banco do carona. Eram dois, pelo menos, mas só um estava vindo me interrogar. Isso era um sinal de bem-estar e confiança. Os olhos brilhantes eram um talismã. Meus olhos brilhantes eram um talismã, uma bússola que não podia faltar. Como a estrela do norte, indubitável. Mentir com o meu corpo não era a chave. Dizer a verdade com ele bastava. Eu tinha algo em comum com o bebê no parque. Nada, como eu já havia existido antes. O corpo do buscador bloqueou a luz, e eu pude enxergar outra vez. Era um homem, provavelmente de meia idade. Seus traços conflitavam entre si, tornando difícil reconhecer. Seus cabelos eram completamente brancos, mas seu rosto era suave e sem rugas. Ele usava camiseta e bermudas, uma arma maciça claramente visível no quadril. Uma das mãos repousava sobre o cabo da arma. Na outra mão havia uma lanterna escura. Ele não a ligou. Algum problema, senhorita? Disse, ao chegar a menos de 1 metro. Você estava indo rápido demais para a segurança de todos. Seus olhos estavam inquietos. Avaliaram prontamente a minha expressão, que era torci de sono. E então percorreram o furgão. Dardejaram a escuridão atrás de nós. Lançaram-se à extensão da estrada diante de nós, iluminada por nossos faróis, e retornaram ao meu rosto. Eles repetiam a sequência ainda mais uma vez. Ele estava ansioso. Saber disso fez minhas palmas suarem, mas tentei evitar que o pânico marcasse a minha voz. Eu sinto muito, desculpei-me, num sussurro alto. Dei uma olhadela para Jared, como para ver se nossas palavras o haviam acordado. Acho que eu posso ter cochilado. Não percebi que estava tão cansada. Tentei sorrir com remorso. Eu podia parecer que estava soando falso, como os atores atentos demais à televisão. Os olhos do buscador percorreram o meu rosto de novo. Desta vez tardaram-se em Jared. Meu coração saltou dolorosamente contra o lado de dentro das costelas. Eu belisquei a pílula com mais força. Foi irresponsável da minha parte dirigir tanto tempo sem dormir, disse baixinho, tentando outra vez sorrir um pouco. Eu achei que conseguiríamos chegar a Fênix antes de ter que descansar. Sinto muitíssimo. Qual é o seu nome, senhorita? A voz dele não era áspera, mas tampouco era cordial. Ele a mantinha baixa, contudo, seguindo a minha deixa. Folhas do Céu, disse, usando o nome de meu último hotel. Ele ia querer confirmar a minha história? Eu poderia precisar mencionar algum lugar. Flor de cabeça para baixo? Presumiu ele. Seus olhos adejaram, percorreram meu curso. Sim, eu fui. O meu parceiro também. Você estava na ilha? Não, disse rápido, no continente, entre os grandes rios. Ele meneou a cabeça, aquecendo, talvez um pouco desapontado. Eu deveria voltar para Tucson? Perguntei. Acho que estou bem acordada agora, ou talvez devesse tirar uma soneca aqui mesmo primeiro. Não, interrompeu ele, a voz mais alta. Eu
estremeci alarmada, e a pequena pílula escapuliu dos meus dedos, caiu no piso de metal com um tinido que mal se ouviu. Senti o sangue fugir de meu rosto, como se uma tomada tivesse sido arrancada. Eu não queria alarmá-la, desculpou-se ele rapidamente, os olhos repetindo seu ansioso círculo. Mas você não deve se demorar aqui. Por quê? Consegui sussurrar. Meus dedos se contraíam ansiosamente no ar vazio. Houve um desaparecimento recente. Não compreendo. Um desaparecimento? Pode ter sido um acidente, mas pode ser... Ele hesitou, sem querer dizer a palavra. Pode haver humanos nessa área. Humanos? Gritei alto demais. Ele ouviu o medo em minha voz e interpretou-o da única maneira que podia. Não há nenhuma prova, folha do céu. Nenhum testemunho ou coisa assim. Não fique ansiosa. Mas você deve seguir para a Fênix sem demora desnecessária. É claro. Ou, quem sabe Tucson? Seria mais perto. Não há perigo. Pode seguir com seus planos. Sim, o senhor tem certeza, buscador? Tenho sim. Apenas trate de não sair por aí no deserto, Flor. Ele sorriu. A expressão em seu rosto se descontraiu, tornou-se amável, exatamente como todas as outras almas com quem eu tinha lidado. Ele não estava ansioso quanto a mim, mas por mim. Não estava à cata de mentiras, e provavelmente não as reconheceria se estivesse. Era apenas mais uma alma. Eu não estava planejando isso, sorri para ele em resposta. Serei mais cuidadosa. Agora eu sei que posso pegar no sono. Dei uma olhada no deserto pela janela de Jared, com uma expressão preocupada para o buscador pensar que o medo estava me pondo em alerta. Minha expressão tensionou-se numa máscara retesada quando vi um par de faróis refletidos no espelho lateral. A coluna de Jared se retesou ao mesmo tempo, mas ele manteve a postura. Parecia dura demais. Meus olhos voltaram rápido para o rosto do buscador. Nisso eu posso ajudar, disse ele ainda sorrindo, mas olhando para baixo enquanto apalpava para tirar alguma coisa do bolso. Ele não havia percebido a mudança em meu rosto. Tentei controlar os músculos das minhas bochechas, fazê-los relaxar, mas não consegui me concentrar com a intensidade suficiente. No espelho retrovisor os faróis se aproximavam. Não é para usar com frequência, prosseguiu o buscador, procurando no outro bolso agora. Não faz mal, é claro. Ou os curandeiros não os teriam dado, mas se você usar constantemente, vai acelerar os seus ciclos de sono, vai alterar os seus ciclos de sono. Ah, aqui está. Acordar. As luzes diminuíram a marcha ao se aproximarem. Vão em frente, eu implorei em minha cabeça. Não parem, não parem, não parem. Que Kyle esteja ao volante, acrescentou Melanie, pensando as palavras em forma de oração. Não parem, apenas sigam, não parem, apenas sigam. Senhorita? Eu pisquei, tentando me concentrar. Acordar? Basta inalar, folhas do céu. Ele estava com uma latinha fina de aerosol na mão. Ele borrifou um sopro de bruma no ar diante de meu rosto. Eu me inclinei para frente e obedientemente o inalei, meus olhos dando uma olhadela rápida no espelho ao mesmo tempo. Tem um aroma de grapefruit, disse o buscador. Bom, não é? Muito bom. Meu cérebro repentinamente ficou aguçado e concentrado. O grande caminhão de mudanças diminuiu a marcha e então parou atrás de nós. Não. Mel e eu gritamos juntas. Procurei no piso escuro um segundo, esperando sem esperança que a pequena pílula estivesse visível, e eu nem mesmo consegui enxergar meus pés. O buscador olhou distraído para o caminhão e acenou para ele avançar. Eu olhei para o caminhão também, um sorriso forçado no rosto. Não pude ver quem estava dirigindo. Meus olhos refletiam os faróis, enviado por sua vez os seus tênues feixes. O caminhão hesitou. O buscador acenou de novo, mais amplamente desta vez. Vá em frente, resmungou ele para si mesmo. Vá, vá, vá. Ao meu lado, a mão de Jared estava cerrada. Lentamente, o grande caminhão estremeceu na primeira marcha e então avançou devagar pelo espaço entre o veículo do buscador e o nosso. O farolete manual do buscador desenhou duas silhuetas
2 perfis em negro, ambos olhando direto para a frente. O perfil no banco do motorista tinha o nariz torto. Mel e eu respiramos aliviadas. Como se sente? Alerta, disse ao buscador. Vai passar daqui a umas 4 horas. Obrigada. O buscador deu uma risadinha. Obrigada a você, folhas no céu. Quando a vimos correndo na estrada, pensamos que podíamos estar com humanos em nossas mãos. Eu estava suando, mas não de calor. Eu estremeci. Não se preocupe, você vai ficar perfeitamente bem. Se quiser, podemos segui-la até Fênix. Eu estou bem, não precisa se incomodar. Foi bom encontrá-la. Quando meu turno acabar, vou ficar contente de poder ir para casa e contar à minha companheira que conheci outra flor verde primeiro. Ela vai ficar muito animada. Diga ela. Sol brilhante, dia longo por mim, disse, dando-lhe a tradução terrestre da saudação e da despedida comum no planeta das flores. Com certeza. Boa viagem. E você tem uma boa noite. Ele deu um passo atrás e o farolete atingiu meus olhos. Eu pisquei furiosamente. Apague isso, Hank, disse o buscador, protegendo os próprios olhos ao virar-se para andar para o carro. A noite ficou escura outra vez e eu forcei outro sorriso na direção do buscador invisível, chamado Hank. Liguei o motor, com as mãos tremendo. Os buscadores foram mais rápidos. O pequeno carro negro, com a barra de luz incongruente na capota, ganhou vida. Executou uma curva fechada em U, e então suas lanternas traseiras eram tudo que podíamos ver. Elas logo desapareceram na noite. Eu voltei para a estrada, meu coração bombeava o sangue em minhas veias, em pequenas explosões vigorosas. Dava para sentir o pulso batendo na ponta dos meus dedos. Eles se foram, sussurrei, entre os dentes repentinamente tiritantes. Ouvi Jared engolir em seco. Essa passou perto, disse ele. Eu pensei que Kyle fosse parar. Eu também. Nenhum de nós conseguia falar mais alto que um sussurro. O buscador acreditou. Seus dentes ainda estavam cerrados de ansiedade. Eu não teria acreditado. A sua atuação não melhorou tanto assim. Estremeci. Meu corpo estava tão rijo que todo ele se mexeu junto. Eles não podiam não acreditar em mim. O que eu sou? Bem, isso é algo impossível. Algo que não deveria existir. Uma coisa inacreditável, concordou ele. Uma coisa maravilhosa. A exaltação dele derreteu um pouco do gelo que estava no meu estômago, nas minhas veias. Buscadores não são diferentes do restante deles, murmurei, com meus botões. Nada para temer especialmente. Ele balançou a cabeça lentamente de um lado para o outro. Não há nada que você não possa fazer, há? Eu não tinha certeza de como responder. Ter você conosco vai mudar tudo, continuou ele baixinho, falando para si mesmo agora. Eu pude sentir como suas palavras entristeceram Melanie, mas desta vez ela não ficou zangada comigo, estava resignada. Você pode ajudá-los, você pode protegê-los melhor do que eu pude. Ela deu um suspiro. As luzes traseiras movendo-se lentamente não me assustaram ao surgirem na estrada à frente. Eram familiares, um alívio. Eu acelerei, não muito, mas um pouco acima do limite para ultrapassá-los. Jared levou uma lanterna no porta-luvas. Eu entendi o que ele estava fazendo, tranquilizando-os. Ele apontou a lanterna para seus próprios olhos ao passarmos pela cabine do caminhão. Eu olhei além dele para a outra janela. Kyle fez um sinal com a cabeça, uma vez que Jared respirou fundo. Ian espichava-se ansiosamente ao lado dele, os olhos escuros concentrados em mim. Ele acenou uma vez e fez uma careta. Nós estávamos nos aproximando da nossa saída clandestina. Devo ir todo o caminho até Fênix? Jared pensou sobre isso. Não. Eles podem nos ver no caminho de volta e nos parar novamente. Não que eu ache que estejam nos seguindo. Eles estão concentrados na estrada. Não. Eles não vão nos seguir. Eu tinha certeza disso. Vamos para casa, então. Para casa, concordei de todo o coração.
Apagamos os faróis e igualmente fez Kyle atrás de nós. Levaríamos ambos os veículos para as cavernas e os descarregaríamos rapidamente, para que pudessem ser escondidos antes do amanhecer. A pequena projeção na abertura não os esconderia da vista. Eu revirei os olhos ao pensamento do caminho, da estrada e saída das cavernas. O grande mistério que eu não tinha sido capaz de desvendar por mim mesma. Jeb era muito esperto. Esperto, assim como as orientações que lhe dera a Mel, as linhas que gravara nas costas do álbum de fotografias dela. Elas absolutamente não levavam a esconderijo nas cavernas. Não, em vez disso, faziam a pessoa que as seguia desfilar de um lado para o outro diante de seu local secreto, dando-lhe amplas oportunidades de decidir se deveria ou não estender o convite até o seu interior. O que acha que aconteceu? Perguntou Jared, interrompendo meus pensamentos. O que você quer dizer? O desaparecimento recente que o buscador mencionou. Eu olhei inexpressivamente para a frente. Não seria eu? Não sei se você contaria como recente, Peg. Além disso, eles não estavam vigiando a autoestrada antes de sairmos. É coisa recente. Eles estão nos procurando. Aqui. Seus olhos se estreitaram enquanto os meus se arregalaram. O que eles andaram fazendo? Explodiu Jared de repente, batendo a mão com força no painel e eu dei um salto. Você acha que Jeb e os outros fizeram alguma coisa? Ele não me respondeu, apenas ficou olhando para o deserto, estrelado, com olhos furiosos. Eu não compreendi. Por que os buscadores estariam procurando humanos? Só porque alguém tinha desaparecido no deserto? Acidentes acontecem. Por que haveriam eles de se precipitar sobre essa conclusão em particular? E por que Jared estava zangado? Nossa família nas cavernas não faria nada para chamar a atenção para si mesma. Eram mais espertos que isso. Eles não sairiam a menos que houvesse uma emergência de algum tipo. Ou algo que estivesse achado que era urgente, necessário. Será que Doc e Jeb tinham tirado vantagem da minha ausência? Jeb só tinha concordado em parar com a matança de pessoas e almas enquanto eu estivesse sob o mesmo teto. Teria sido isso que eles haviam combinado? Você está bem? Perguntou Jared. Minha garganta estava muito travada para responder. Eu balancei a cabeça. Lágrimas começaram a escorrer por minhas faces e cair do meu queixo para o meu colo. Talvez seja melhor eu dirigir. Eu balancei a cabeça outra vez. Podia enxergar suficientemente bem. Ele não discutiu comigo. Eu ainda estava chorando em silêncio quando chegamos à pequena montanha que esconde nosso vasto sistema de cavernas. Na verdade, tratava-se de uma colina. Um afloramento insignificante de rocha vulcânica, como tantos outros. Esparsamente decorados com criosotos altos, macérrimos e nopais de lâminas planas. Os milhares de minúsculas aberturas eram invisíveis, perdidas na misórdia de pedras de cor púrpura soltas. Em algum lugar, a fumaça estaria subindo, preto no preto. Eu saí do furgão e me inclinei encostada na porta, enxugando os olhos. Jared veio postar-se ao meu lado. Ele hesitou. Então pôs uma das mãos no meu ombro. Sinto muito. Eu não sabia que eles estavam planejando isso. Não tinha a menor ideia. Eles não deviam. Mas só estava pensando assim, porque de algum modo eles tinham sido apanhados. O caminhão de mudança roncou, parando atrás de nós. 2 portas bateram. E então pés estavam correndo na nossa direção. O que aconteceu? Perguntou Kyle, que chegou primeiro. Ian estava logo atrás dele. Ele deu uma olhada na minha expressão, nas lágrimas que ainda escorriam no meu rosto, na mão de Jared em meu ombro. E então correu e me envolveu com seus braços, puxando-me para o seu peito. Não sei por quê. Isso me fez chorar ainda mais. Eu me abracei a ele enquanto minhas lágrimas pingavam em sua camisa. Tudo bem. Você agiu muito bem, já passou. O buscador não é o problema, Ian, disse Jared, a voz tensa, sua mão ainda me tocando, embora ele tivesse tido de se inclinar-se para a frente para manter o ponto de contato. Hein?
E eles estavam vigiando a estrada por uma razão. Parece que Doc andou trabalhando durante a nossa ausência. Eu estremeci. Por um momento pareceu que podia sentir o gosto de sangue prateado no fundo de minha garganta. Por que esses... A fúria de Ian deixou sem fala. Ele não pôde acabar a frase. Bonito, disse Kyle num tom desolado. Idiotas! A gente sai umas poucas semanas e eles arranjam uma patrulha de buscadores. Podiam ter nos pedido para... Cale-se, Kyle, disse Jared asperamente. No momento, a patrulha não está nem aqui nem lá. Nós temos de descarregar tudo rápido. Quem sabe quantos estão nos procurando? Vamos pegar uma carga e arranjar mais alguns braços. Eu me livrei de Ian para poder ajudar. As lágrimas não pararam de correr. Ian ficou bem ao meu lado, pegando a pesada caixa de sopa enlatada que eu havia escolhido e substituída por uma caixa grande, mais leve de macarrão. Nós começamos a descer a senda íngreme, com Jared na frente. A escuridão completa não me incomodou. Eu ainda não conhecia esse caminho, mas não era difícil, descendo reto, então subindo reto. Estávamos a meio caminho, quando uma voz familiar nos chamou à distância. Ela ecoou pelo túnel, partindo-se. Eles voltaram, voltaram! Jamie estava gritando. Eu tentei enxugar as lágrimas no meu ombro, mas não consegui secá-las todas. Uma luz azul aproximou-se, balançando conforme a correria de quem a apontava. Então Jamie rompeu a vista. O rosto dele acabou comigo. Eu estava tentando me compor para recebê-lo, supondo que estaria alegre e não desejando desequilibrá-lo. Mas Jamie já estava perturbado. Seu rosto estava branco e tenso, seus olhos orlados de vermelho. Suas faces sujas tinham pequenos córregos de poeira grudadas nelas, rastros deixados por lágrimas. Jamie? Dissemos Jared e eu juntos, deixando nossas caixas caírem no chão. Jamie correu direto para mim e jogou os braços em volta da minha cintura. Ah, Peggy! Ah, Jared! Soluçou ele. O Wes morreu. Ele está morto. Um buscador o matou. Capítulo 49. Interrogada. Eu matei o Wes. Minhas mãos arranhadas, machucadas e tingidas com poeira púrpura durante o descarregamento desenfreado, podiam igualmente estar pintadas com o vermelho do sangue dele. Wes estava morto, e era culpa minha, quanto eu mesma tivesse puxado o gatilho. Todos nós, exceto os 5, estávamos reunidos na cozinha, agora que o caminhão tinha sido descarregado, comendo alguns dos alimentos perecíveis que tínhamos apanhado na última viagem de compras. Queijo e pão fresco com leite. E escutando Jeb e Doc explicarem tudo para Jared, Ian e Kyle. Eu me sentei a uma curta distância dos outros, minha cabeça nas mãos, entorpecida, triste e culpada demais para fazer perguntas. Jamie estava comigo. De tempos em tempos, ele acariciava minhas costas. Wes já estava enterrado na gruta escura, ao lado de Walter. Havia morrido 4 dias atrás, no dia em que Jared, Ian e eu tínhamos ficado olhando aquela família no parque. Eu nunca mais veria meu amigo, nunca mais ouviria a voz dele. As lágrimas caíam na pedra debaixo de mim, e as carícias de Jamie ganharam mais ritmo. Andy e Paige não estavam ali. Eles tinham levado o caminhão e o furgão para os seus esconderijos e trariam o jipe de lá para sua tosca garagem habitual. Depois teriam de andar o resto do caminho até em casa. Eles estariam de volta antes do sol nascer. Lily não estava ali. Ela não está muito bem, tinha murmurado Jamie quando me vira examinando a cozinha à procura dela. Eu não queria saber mais nada, podia imaginar bastante bem. Aaron e Brand não estavam ali. Brand agora ostentava uma pequena cicatriz circular cor-de-rosa, no espaço vazio abaixo da clavícula. A bala errara o coração e os pulmões por um triz, e então quase varara a clavícula tentando escapar.
Doc tinha usado a maior parte do estoque de curar para extraí-la. Brandy estava bem agora. A bala de Wes tivera alvo mais certeiro. Tinha perfurado sua testa de pele olivácea e arrancado a parte posterior de sua cabeça. Não havia nada que Doc pudesse ter feito, mesmo que tivesse bem ao lado dele na hora, com um frasco de curar à sua disposição. Brandy, que agora carregava num coldre ao quadril o troféu pesado de encontro, estava com Aaron. Eles estavam no túnel onde teríamos estocado nossos espólios, se o local não tivesse ocupado, se não tivesse sendo usado como prisão novamente. Como se perder o Wes não fosse o suficiente. Parecia-me terrivelmente errado que os números fossem os mesmos. 35 corpos vivos, exatamente como antes de eu vir para as cavernas. Wes e Walter tinham partido, mas eu estava ali. E agora também a buscadora. A minha buscadora. Se eu tivesse apenas ido direto para Tucson, se eu tivesse apenas permanecido em San Diego, se eu tivesse apenas evitado esse planeta e ido para algum lugar inteiramente diferente, se eu tivesse me dedicado a ser mãe, como qualquer uma teria feito depois de 5 ou 6 planetas. Se eu não tivesse vindo para cá, se não tivesse dado à buscadora os indícios de que ela necessitava para vir atrás, então Wes estaria vivo. Ela demorou mais que eu para descobri-los, mas quando descobriu, não precisou persegui-los com cautela. Saiu em disparada pelo deserto num SUV 4x4, cobrindo as cicatrizes recentes e radiantes a frágil paisagem, cada passagem chegando mais perto. Eles tinham de fazer alguma coisa, eles tinham de detê-la. Eu matar o Wes. Eles ainda teriam me pegado primeiro, Peg. Eu os trouxe aqui, não você. Eu estava infeliz demais para responder. Além disso, se não tivéssemos vindo para cá, Jamie estaria morto. E talvez Jared também. Ele estaria morto esta noite sem você. Morte por todo o lado. Morte em todos os lugares, para onde eu olhava. Por que ela tinha de me seguir? Lamentei comigo mesma. Eu não estou prejudicando outras almas aqui. Não de fato. Estou até salvando algumas vidas ficando aqui, impedindo Doc de continuar seus trágicos esforços. Por que tinha de me seguir? Por que eles a mantêm aqui, Rosnowmel? Por que não a mataram de uma vez? Ou devagar? Não me importa como. Por que ela ainda está viva? O medo alvoroçou meu estômago. A buscadora estava viva. A buscadora estava ali. Eu não devia estar com medo dela. É claro, fazia sentido de ter medo de que o desaparecimento dela fosse atrair outros buscadores até nós. Todos estavam com medo disso, espionando em busca de meu corpo. Os humanos tinham visto quanto ela era eloquente nas suas convicções. Ela tentara convencer os outros buscadores de que havia humanos se escondendo na vastidão do deserto. Ninguém pareceu levá-la a sério. Eles tinham ido embora. Ela foi a única a continuar procurando. Mas agora ela tinha desaparecido no curso de sua busca. Isso mudava tudo. O veículo dela tinha sido levado para longe, deixado no deserto do outro lado de Tucson. Pareceria que ela havia desaparecido da mesma maneira que eu. Pedaços dilacerados de sua bolsa deixados por perto. Os lanches que ela havia mastigado, espalhados. Aceitariam as outras almas tamanha coincidência? Nós já sabíamos que não inteiramente. Elas estavam procurando. Será que as buscas se tornariam mais intensas? Mas ter medo da própria buscadora? Isso não fazia muito sentido. Ela era fisicamente significante, provavelmente menor que Jamie. Eu era mais forte e mais rápida que ela. Estava cercada de amigos e aliados. E ela, pelo menos dentro das cavernas, estava inteiramente só. 2 armas, a espingarda e a sua própria Glock. A mesma arma que um dia Ian invejara, a arma que tinha matado meu amigo Wes.
estavam apontadas para ela o tempo todo. Só uma coisa a mantivera viva até agora, e isso não a poderia continuar salvando por muito tempo. Jeb havia achado que eu poderia querer conversar com ela, isso era tudo. Agora que eu tinha voltado, ele estava condenado à morte em horas, conversasse com ela ou não. Então, por que eu estava me sentindo como se estivesse em desvantagem? Por que essa premonição de que seria ela quem sairia bem do nosso confronto? Eu não tinha decidido se queria falar com ela. Ao menos foi isso o que eu dissera a Jeb. Sem nenhuma dúvida, eu não queria falar com ela. Estava apavorada de ver o rosto dela novamente. Um rosto que, por mais que eu tentasse, não conseguia imaginar parecendo assustado. Mas, se eu dissesse que não tinha nenhum desejo de conversar, Aaron a mataria. Seria como se eu tivesse dado a ordem de atirar, como se tivesse puxado o gatilho. Ou pior, Doc tentaria extirpá-la de seu corpo humano. Eu recuei à memória de sangue prateado, cobrindo inteiramente as mãos do meu amigo. Melanie se contorcia inquieta, tentando evitar o tormento da minha cabeça. Pegue. Eles só vão dar um tiro nela. Não entre em pânico. Isso deveria me confortar? Eu não conseguia fugir do quadro imaginado. Eram a arma da buscadora na mão, o corpo da buscadora desabando lentamente no chão de pedra, o sangue vermelho empoçado ao lado. Você não tem que ficar olhando. Isso não impediria de acontecer. Os pensamentos de Melanie tornaram-se um pouco mais desvairados. Mas nós queremos que ela morra, não queremos? Ela matou o Wes. Além disso, ela não pode ficar viva, não importa o que aconteça. Mel tinha razão em tudo, é claro. Era verdade que não havia como a buscadora poder continuar viva. Prisioneira, ela trabalharia encarniçadamente para fugir. Livre, ela rapidamente seria a morte de toda a minha família. Era verdade que ela havia matado Wes. Ele era tão jovem e tão amado. A morte dele deixara um sofrimento ardente em seu rastro. Eu entendi o clamor por justiça humana que exigia a vida dela em troca. Também era verdade que eu queria que ela morresse. Pegue, pegue. James sacudiu meu braço. Levei um instante para compreender que alguém tinha chamado meu nome. Talvez já muitas vezes. Pegue, chamou a voz de Jeb outra vez. Eu olhei para cima. Ele se avultuava ao meu lado. Seu rosto não tinha expressão, a fachada muda que significava que ele era presa de alguma forte emoção. A sua cara de jogador de pôquer. Os rapazes querem saber se você tem alguma pergunta a fazer à buscadora. Eu pus uma das mãos na testa, tentando bloquear as imagens que havia lá. E se eu não tiver? Eles estão prontos para concluir o seu dever de guardas. É uma hora difícil. Eles prefeririam estar com os amigos agora. Eu aqueci com um gesto de cabeça. Certo. Acho que é melhor eu ir vê-la de uma vez, então. Dei um impulso na parede e me levantei. Minhas mãos estavam tremendo. Eu fechei os punhos. Você não tem pergunta nenhuma. Vou pensar em alguma coisa. Por que prolongar o inevitável? Não tenho a menor ideia. Você está tentando salvá-la? Acusou Melanie, cheio de afronta. Não há nenhum meio de fazê-lo. Não, não há. E de qualquer modo, você quer que ela morra. Então deixe que eles atirem nela. Eu me encolhi. Tudo bem com você? Perguntou Jamie. Assenti com a cabeça, sem confiar o bastante em minha voz para falar. Você não precisa, disse-me Jeb, seus olhos aguçados no meu rosto. Tudo bem, eu sussurrei. A mão de Jamie envolveu a minha, mas eu a rejeitei. Fique aqui, Jamie. Eu vou com você. Minha voz foi mais firme agora. Ah, não. Você não vai. Nós nos encaramos um momento, e por uma vez eu venci a discussão. Ele levantou o queixo teimosamente, mas deixou-se prostrar encostando-se à parede. Ian também pareceu disposto a seguir-me para fora da cozinha, mas eu o fiz interromper seu curso com um único olhar. Jared me observou sair com uma expressão insondável. Ela é do tipo que se queixa, disse-me Jeb, em voz baixa, enquanto andávamos rumo ao buraco.
Não é exatamente como você era, sempre pedindo mais comida, água, travesseiros, e ela ameaça um bocado também. Os buscadores vão pegar todos vocês. Esse tipo de coisa. Foi especialmente difícil para a Brand. Ela o pressionou até o limite. Eu concordei com um sinal de cabeça. Aquilo não me surpreendia em nada. Mas ela não tentou escapar. Muita conversa e nenhuma ação. Uma vez que apareceram as armas, ela recua imediatamente. Eu me retraí. Meu palpite é: ela quer muito viver, murmurou Jeb para si mesmo. Você tem certeza de que esse é o lugar mais seguro para mantê-la? Perguntei quando entramos no túnel escuro. Jeb deu uma risadinha. Você não encontrou a saída, lembrou ele. Às vezes, o melhor esconderijo é o que está debaixo do nariz. Minha resposta foi monótona. Ela está mais motivada do que eu estava. Os rapazes estão vigiando de perto, não há com que se preocupar. Nós já estávamos quase lá. O túnel fazia uma curva fechada em V para trás. Quantas vezes eu tinha contornado aquela esquina, a mão seguindo pelo tato a parte interna pontiaguda do ângulo, exatamente como agora. Eu nunca tinha tateado a parede externa. Era irregular, com pedras salientes que me machucariam e me fariam tropeçar. A parte interna da curva representava uma caminhada menor, de todo modo. Quando eles me mostraram pela primeira vez que aquele V não era um V, mas sim um Y, duas ramificações saindo de um túnel, o túnel, eu me senti completamente tola. Como disse Jeb, esconder coisas debaixo do nariz às vezes é o caminho mais inteligente. Às vezes em que eu ficara desesperado bastante para considerar fugir das cavernas, nas minhas especulações, minha mente passara direto exatamente por aqui. Aqui era o buraco, a prisão. Na minha cabeça, era o poço mais escuro e profundo nas cavernas. Por isso eles tinham me enterrado ali. Nem Mel, mais furtiva que eu, jamais tinha sequer sonhado que eles pudessem me manter prisioneira a apenas poucos passos da saída. E não era nem mesmo a única saída, mas a outra era pequena e estreita, um espaço para rastejar. Eu não a encontrara porque andava em pé pelas cavernas. Eu não havia procurado esse tipo de túnel. Além disso, eu nunca tinha explorado os limites do hospital de Doc. Eu evitara o lugar desde o começo. A voz familiar, mesmo que parecesse parte de outra vida, interrompeu meus pensamentos. Eu me pergunto como é que vocês continuam vivos, comendo desse jeito. Eca! Algo plástico caiu com estrépito nas pedras. Eu vi a luz azul quando dobramos a última esquina. Eu não sabia que os humanos tinham paciência para matar pessoas de fome. Parece um plano complexo demais para o alcance de criaturas limitadas como vocês. Jeb riu. Tenho de dizer, estou impressionado com esses rapazes, surpresos de eles aguentarem tanto tempo. Nós viramos no beco sem saída, iluminado do túnel. Brett e Aaron, ambos sentados tão longe quanto possível do final do túnel onde a buscadora andava de um lado para o outro, ambos com armas nas mãos. Suspiraram de alívio ao verem a gente se aproximar. Finalmente, murmurou Brand, o rosto marcado pelas duras rugas de dor. A buscadora interrompeu suas passadas. Eu fiquei surpresa de ver as condições em que ela estava sendo mantida. Ela não estava enfiada num buraco minúsculo, mas relativamente livre, batendo os pés de um lado para o outro na pequena largura do túnel. No chão, contra a parede lisa, no fim do túnel, havia um colchonete e um travesseiro. Uma bandeja plástica estava inclinada em um ângulo contra a parede, mais ou menos na metade da caverna. Umas poucas raízes de jacatupé jaziam jogadas perto dela, com uma tigela de sopa. Um pouco de sopa esparramava-se na cena. E isso explicava o estrépito que eu tinha acabado de ouvir. Ela jogara sua comida ali. Parecia, porém, que tinha comido a maior parte primeiro. Fitei aquele arranjo relativamente humano e senti uma velha dor no estômago.
Quem nós matamos? Murmurou Melanie sombriamente. Você quer um minuto com ela? Perguntou-me Brand. E a dor me perfurou outra vez. Tinha Brand alguma vez se referido a mim usando um pronome pessoal? Eu não fiquei surpresa de Jeb ter agido assim com a buscadora. Mas todos os outros? Quero. Cuidado, advertiu Aaron. Ela é pequenina, mas zangada. Eu concordei com a cabeça. Os outros permaneceram onde estavam. Eu andei pelo túnel sozinha. Foi difícil erguer os olhos e encontrar aquele olhar que eu podia sentir como dedos gelados pressionando o meu rosto. A buscadora estava me encarando. Um ricto áspero de sarcasmo em seus traços. Eu nunca tinha visto uma alma usar aquela expressão antes. Bem, e então, Melanie, zombou ela. Por que demorou tanto a vir me visitar? Eu não respondi. Andei até ela lentamente, fazendo uma tremenda força para acreditar que o ódio que percorria meu corpo na realidade não pertencia a mim. Seus amiguinhos pensaram que eu fosse falar com você? Revelar todos os meus segredos porque você carrega uma alma amordaçada e lobotizada na sua cabeça, refletindo através dos seus olhos? Ela riu com mordacidade. Eu parei a 2 longos passos dela, o corpo preparado para correr. Ela não fez nenhum movimento agressivo na minha direção, mas eu não pude relaxar meus músculos. Aquilo não era como um encontro com a buscadora na estrada. Eu não tinha a sensação habitual de segurança que sentia perto dos outros membros gentis da minha espécie. Mais uma vez, a estranha convicção de que ela viveria muito depois de eu morrer possuiu meu corpo. Não seja ridícula. Faça-lhe as perguntas. Você encontrou alguma? Então, o que quer? Solicitou permissão para me matar pessoalmente, Melanie? Disse a buscadora raivosamente. Eles me chamam de Peg aqui, disse eu. Ela hesitou lentamente quando abri meus lábios para falar, como se estivesse esperando que eu gritasse. Minha voz, baixa e modulada, pareceu perturbá-la mais que os gritos que ela esperava. Eu examinei seu rosto enquanto ela me olhava com os olhos esbugalhados. Estava sujo, manchado de poeira púrpura e suor seco. Além disso, não havia uma marca nele. Mais uma vez, isso me fez sentir uma dor estranha. Pegue, repetiu ela com uma voz monocórdica. Bem, o que está esperando? E eles não lhe deram o sinal verde? Está planejando usar as mãos ou a minha arma? Não estou aqui para matá-la. Ela sorriu com aspereza. Para me interrogar, então? Onde estão seus instrumentos de tortura humana? Eu me retraí, credo. Não vou machucá-la. A insegurança despontou no seu rosto e então se dissipou atrás do sarcasmo. Por que eles estão me guardando, então? Será que pensam que posso ser domesticada como a sua animalzinha de estimação? Não. Eles não queriam matar você antes de me consultar, caso eu quisesse falar com você primeiro. Suas pálpebras abaixaram, estreitando os olhos salientes. Você tem alguma coisa a dizer? Eu engoli em seco. Estava pensando. Eu só tinha a mesma pergunta e que tinha sido incapaz de responder por mim mesma. Por quê? Por que você não pôde me deixar morta como o restante deles? Por que estava tão determinada a me caçar? Eu não queria prejudicar ninguém. Eu só queria seguir o meu próprio caminho. Ela saltou na ponta dos pés, enfiando a cara na minha. Alguém se moveu atrás de mim, mas não pude ouvir mais que isso. Ela estava gritando no meu rosto. Porque eu tinha razão, guinchou ela. Mas que razão? Olhe para eles, o ninho desprezível de assassinos, prescutando à espera. Exatamente como eu pensava, mas muito pior. Eu sabia que você estava aqui com eles. Era uma deles. Eu disse a eles que existia perigo. Eu disse a eles. Ela parou, ofegante, e deu um passo para trás, olhando por cima do meu ombro. Eu não olhei para ver o que tinha feito recuar. Presumi que tivesse alguma relação com o que Jeb acabara de dizer.
Uma vez que apareçam as armas, ela recua imediatamente. Eu analisei a expressão dela um momento, quando sua pesada respiração se acalmou. Mas eles não lhe deram ouvidos, então você veio sozinha. A buscadora não respondeu. Deu outro passo atrás, a dúvida vincando sua expressão. Ela pareceu estranhamente vulnerável por um segundo, como se minhas palavras tivessem removido o escudo atrás da qual ela estava se escondendo. Eles vão procurar você, mas no fundo nunca acreditaram em você, não é mesmo? Disse, observando como cada palavra era confirmada nos seus olhos desesperados. Isso me deixou muito segura. Por isso, não vão levar as buscas adiante. Quando não a encontrarem, o interesse deles vai minguar. Nós seremos cuidadosos como sempre. Eles não vão nos encontrar. Agora eu podia ver medo verdadeiro nos olhos dela pela primeira vez. A consciência terrível, para ela, de que eu estava certa. E eu me senti melhor em relação ao meu ninho de humanos, a minha pequena família. Eu estava certa. Eles estariam em segurança. Contudo, de forma incongruente, não me senti nada melhor quanto a mim mesma. Eu não tinha mais perguntas para a buscadora. Quando me afastasse, ela morreria. Eles esperariam até que eu estivesse suficientemente longe para não ouvir o tiro. Havia algum lugar nas cavernas que fosse longe bastante para que eu não escutasse. Eu olhei para o seu rosto irado, medonho, e soube quão profundamente a odiava. Quanto eu não queria nunca mais ver aquele rosto novamente pelo resto das minhas vidas. O ódio que tornava impossível para mim permitir que ela morresse. Eu não sei como salvá-la, sussurrei baixinho demais para os humanos ouvirem. Porque soou como uma mentira aos meus ouvidos. Não consigo pensar numa maneira. Por que você haveria de desejá-lo? Você é uma deles. Mas um espasmo de esperança reluziu nos seus olhos. Jeb tinha razão. Todo o barulho, todas as ameaças. Ela queria muito permanecer viva. Eu aqueci com a cabeça a acusação, um pouco distraída porque estava empenhada em pensar e rápido. Porém, murmurei, eu não quero. Como terminar a frase? Eu não queria que a buscadora morresse? Não, isso não era verdade. Eu não queria odiar a buscadora? Odiá-la muito a ponto de querer que ela morresse. Tê-la morta enquanto eu a odiava. Quase como se ela morresse por causa do meu ódio. Se eu não queria verdadeiramente a morte dela, seria capaz de pensar numa maneira de salvá-la? Era meu ódio que estava bloqueando a resposta. Eu seria responsável se ela morresse? Você está louca? Protestou Melanie. Ela matou meu amigo, atirou nele no deserto, partiu o coração de Lily. Ela pôs minha família em perigo. Enquanto viver, ela será um perigo para eles, para Ian, para Jamie, para Jared. Ela faria tudo ao seu alcance para vê-los mortos. É mais por aí. Melanie aprovou essa lista de pensamento. Mas e se ela morrer? Se quisesse... Quem sou eu, então? Você tem de ser prática, Peg. Trata-se de uma guerra. De que lado você está? Você sabe a resposta. Eu sei. E essa é quem você é, Peg. Mas se eu pudesse fazer as duas coisas? Se pudesse salvar a vida dela e preservar a segurança do pessoal ao mesmo tempo? Uma pesada onda de náusea agitou meu estômago quando me dei conta da resposta, que estivera tentando acreditar que não existia. A única parede que eu jamais tinha construído entre mim e Melanie reduziu-se a pó. Não, arquejou Mel. Ela gritou. Não. A resposta que eu deveria ter sabido que encontraria. A resposta que explicava a minha estranha premonição. Pois eu podia salvar a buscadora. É claro que eu podia. Mas isso me custaria alguma coisa. Uma troca. O que Caio havia dito? Uma vida por uma vida. A buscadora me encarava, seus olhos cheios de maldade.